Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Muito boa noite. Pipeliners, chamem as outras pipeliners. Muito bom, vamos falar sobre fibromialgia. Isso aí, galera. E eu tô aqui com um artigo bem legal, depois eu compartilho com vocês. Olá, Eduardo! E amanhã tem live em espanhol, hein? Diretamente de Brasil pra Colômbia. Amanhã a gente tem live em espanhol, hein, gente? Eu quero ver vocês, hein? 10 horas da noite. Depois da nossa mentoria, live em espanhol. Quero só ver pipeliners na live, hein? Por favor, hein? Por favor. Muito bom, gente, muito bom. Vamos falar sobre fibromialgia, um tema bem interessante. Encaminha já essa live para o maior número de pessoas que vocês conhecem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre genética e sobre epigenética. Um artigo bem legal, uma revisão aqui, publicada em 2019, tá? Pipeliner é um apelido carinhoso que eu dou para os nutricionistas mais experts do Brasil em nutrição de precisão, que são os alunos do curso Pipeline da Nutrição de Precisão. Não somos só nutricionistas, tem médicos, tem estudantes de nutrição, tá? Mas Pipeliner é um apelido carinhoso para os alunos do curso, que é muito mais do que um curso, né, gente? Boa noite para a família toda. É isso aí, é isso aí. É, muito bom, muito bom. Vamos falar sobre fibromialgia. Vocês têm alguma pergunta? Já coloquem aqui, ó, nesse balãozinho aqui de interrogação. Já coloquem aí pra eu já selecionar aí as perguntas e a gente conversar. Tá certo? Muito bom, ó. Eu vi a Adriana comentar lá no sonho. Eu fiz um post agora há pouco perguntando pra vocês qual é o sonho nutriepigenético de vocês. Eu tinha um sonho, agora eu aumentei, agora eu tenho 2 sonhos. Então eu coloquei lá os meus sonhos nutriepigenéticos. Depois vocês comentem também, tá? Isso, na verdade, o pipeline, ele é aquelas grandes tubulações, né? Que levam o petróleo, que levam ali um bem de consumo muito importante e que também tem uma riqueza muito importante. Como eu não tenho petróleo, eu tenho conhecimento, então, e o conhecimento direcionado, ele se tornou o pipeline da nutrição de precisão, ou seja, é o direcionamento para levar até vocês, né, os pipeliners, esse conhecimento, tá? Muito bom, muito bom. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre fibromialgia. Coloquem aí para mim nos comentários se vocês conhecem alguém que tem fibromialgia, se vocês têm fibromialgia, se vocês sofrem de fibromialgia. Gente, é muito importante porque tem N motivos, tem, assim, vários fatores que influenciam realmente na fibromialgia. E eu vou comentar com vocês sobre alguns fatores genéticos e alguns fatores epigenéticos. Por quê, Tati? Porque eles são muito, muito, muito importantes. E são perfis genéticos que estão ali em vários laudos de nutrigenética. Nem todos têm, tá? Mas alguns têm sim. E aí eu quero comentar com vocês, beleza? Enquanto vocês coloquem, ó, a Adriana já colocou que conhece. Quem mais conhece alguém que sofre de fibromialgia ou se vocês têm? Por que é importante a gente falar sobre a fibromialgia? Ó, a Joana tem a filha de 28 anos que tem. E por que é importante a gente falar sobre fibromialgia, gente? Porque apesar de ser ali, né, ter uma frequência não tão alta na população mundial, entre 1 a 5% da população, muitas vezes... Olha, a Silvia diz que tem uma prima que sofre muito. Oi, Karina! Que sofre muito. Muitas vezes, o diagnóstico ele é tardio, né? Porque de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, existem alguns critérios
para que essas pessoas, a Lu tem bastante caso na família, né? Para que essas pessoas elas sejam diagnosticadas. Então, se a pessoa não for classificada nesses critérios, ou se não for totalmente classificada nesses critérios, isso influencia também nesse diagnóstico. E existe uma escala também prevista para avaliar o quanto que essa pessoa consegue suportar dores, o quanto ela é sensível e também algum comprometimento articular. Tem alguns critérios que são importantes, né? E aí o médico vai realmente fechar esse diagnóstico. O que nós podemos fazer do ponto de vista nutricional, do ponto de vista ambiental também, tentando ali favorecer com que essas pessoas elas tenham melhor qualidade de vida, né? Então, também achei que fosse mais. Eu acho que é um diagnóstico muito tardio, na verdade, viu, Lu? Eu acredito que é uma estimativa por baixo, entendeu? Eu acredito que sim. Várias pessoas nós conhecemos, né? E aí ela é caracterizada como? Eu tenho aqui minha colinha, tenho aqui meu artigo, eu tenho aqui minha colinha. Então, a fibromialgia, ela é caracterizada por uma dor crônica generalizada. Então, a pessoa, ela tem dores em várias partes do corpo dela, né? E essas dores, eu sempre ouvi, quando eu estudei um pouquinho psiquiatria, quando eu estava dentro de um grupo que tinham muitos psiquiatras, eu sempre ouvi falar que pacientes que têm muitas queixas de dores, pacientes que têm dores crônicas, são pacientes mais depressivos também. Não se sabia se a depressão levava a dor crônica ou se a dor crônica levava a depressão, tá? Olha só que importante. E aí, quem é pipeliner já coloca aí os genes que vocês acham que estão associados, tá? Porque essa aula de fibromialgia eu nunca dei lá no curso Pipeline, pode até entrar como bônus, não é? Eu acho que é bem interessante entrar como bônus. Olha eu dando ideias, né? Eu sempre dou ideias pra aumentar meu trabalho, mas isso é muito bom, né, gente? Porque daí todo mundo cresce, todo mundo aprende junto. E aí, então, você tem esses sintomas de dores crônicas e generalizadas. Você apresenta, né? O paciente apresenta uma rigidez articular e ele também pode apresentar cansaço excessivo, fadiga, pode apresentar distúrbios do sono, pode apresentar dificuldade, né, de um sono reparador, uma insônia, pode apresentar disfunção cognitiva e pode apresentar também depressão, tá? Boa noite para quem tá chegando, muito boa noite. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, tô achando que tem. Muita calma nessa hora. Tem que ter alguns critérios. O médico ele vai fazer uma escala de percepção de sensibilidade à dor, tá? Mas é importante o que, ó, a Karina colocou MTHFR. Quando a gente pensa em depressão, MTHFR tá bem relacionado. Esse artigo ele não fala de MTHFR, mas seria um dos genes também que eu olharia. Principalmente quando a gente fala sobre a avaliação de complexo B. A avaliação de complexo B é muito importante, tá? Então já anotem aí, pacientes em que vocês conseguem observar. Às vezes o paciente não teve diagnóstico, mas ele tem uma dor crônica, já observa ali complexo B como que tá desse paciente, seja bioquimicamente falando, seja em relação aos outros perfis genéticos que a gente conhece. Já começa a dar uma olhadinha, tá bom? Isso vai ser muito importante mesmo. Não fica suplementando ali vários nutrientes metilados, por favor, porque senão acaba potencializando outros riscos. Então, já vai fechando, sabe? Monta aí um mapa mental, como eu sempre falo. Monta esse mapa mental e já começa ali identificar os fatores de risco, como a nutrição pode ajudar, como a nutrição pode colaborar, tá bom? Deixa eu ver o que mais, ó. Conte também tá associado, isso aí, tá associada. Ó, a Maísa disse que já passou com 2 médicos que dizem ter mais incidência em pessoas com descendência indígena. E temos sua irmã... irmã da Lu, olha. Isso é importante, né? A etnia também influencia bastante. Por quê? Imagina só, povos que viveram juntos, né? Então, eles só tinham ali a possibilidade de ter casamentos consanguíneos, né? Não tinha muita opção. E aí isso também influenciou bastante com que esses genes também ficassem muito mais fáceis ali de serem expressos naquela população menor, né? Então isso também influencia. A característica
étnica da pessoa influencia também. Boa noite para quem tá chegando. Ó, a Lu colocou PGC1 alfa por causa de mitocôndria, por causa de fadiga, pode influenciar também, tá? Então a gente vai observar o que acontece com esses pacientes. Magnésio, B6. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Ótima pergunta, Lu. Pergunta de pipeline. Quais genes priorizar no laudo de nutrigenética? Então a gente já tá falando. Eu vou só anotar aqui, vou abrir aqui meu caderno para anotar aqui. Pipeliners na área, né? Ó, só pra falar pra vocês que eu estudo mesmo. Olha aqui, eu estudo mesmo, ó. Fiz várias anotações. E vou colocar aqui também, tá? Ó, a Joana falou que também tem descendente indígena na família do marido. Então vamos lá, a gente falou sobre MTHFR. Só pra gente fazer um resumo depois, tá? A Conte também influencia. Se eu falei lá do complexo B, se eu falei ali de alguns nutrientes que influenciam na metilação, a Silvia colocou a pente, né? Que tá associado também com fosfatidilcolina. O que mais? A gente falou PGC1 alfa, né? Tá. Vou colocando aqui só pra depois a gente arrematar esse tema, tá bom? Muito bom, muito bom. E aí, olha só que importante, né? Se você tem dores, onde que eu vou observar esse paciente? Principalmente sistema nervoso central. Então, eu vou identificar quais são os neurônios que podem estar associados, por exemplo, com essas dores, né? Quais são, por exemplo, se ele tem alguma alteração de neurotransmissores, por exemplo, se é um paciente que tem alterações de neurotransmissores, quais são os neurônios, quais são os neurotransmissores que estão associados? Então, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar pelos estudos, né? Claro. A gente consegue identificar uma diminuição da regulação de serotonina e um aumento da atividade de noradrenalina. E aí, olha só que interessante. Quem regula as catecolaminas, como a noradrenalina, como cortisol, como adrenalina? Quem regula? As suprarrenais. Então, eu já começo a identificar. Aí eu olho no exame bioquímico do meu paciente. Como que tá cortisol? Como que é essa curva desse meu paciente? É um paciente ansioso? É um paciente, porque a depressão, a gente acha muitas vezes que a depressão é só a melancolia e a tristeza. Não é, tá? Boa noite pra quem tá chegando, ó. Saíram da live e eu estava vendo a live do computador e vocês já estão aqui. Vocês são demais. Vocês são demais, né? Demais. Eu sei que Selma deve estar na live também. Ah, Selma chegou, ou não? Deve estar na live dela também. Isso aí, gente. Pipeliners sendo pipeliners, né? Bom, então, isso é interessante a gente identificar. O paciente, ele pode cursar com distúrbios de humor. Não necessariamente é uma bipolaridade, mas a depressão, ela pode ser mascarada. Não necessariamente é um paciente que vive o tempo todo triste. Pode ser uma máscara mesmo. Não que ele queira usar essa máscara, mas é que ele acaba se tornando para todo mundo. Vocês já viram várias histórias de atores de Hollywood que você falava assim, gente, aquela pessoa, ela se suicidou e parecia ser tão feliz, né? Então, é realmente um tipo de máscara que a pessoa usa, mas não é de forma premeditada. E aí, então, ela tem ali que se mostrar bem, mas internamente não tá bem. Então, como que a gente vai avaliar, né? Nós não somos psicanalistas, psicólogos, a grande maioria aqui é nutricionista, mas nós conseguimos identificar, principalmente com o consumo alimentar, né? Às vezes é uma pessoa que tem um pouquinho mais de gatilhos para compulsão, para o comer noturno, e eu não estou falando de períodos específicos, às vezes ela já traz isso como uma história. Por isso a importância do profissional ouvir o paciente. Ouve o paciente, escute o seu paciente, porque mesmo nós que trabalhamos com genética, isso é muito importante. Nós vamos escutar esse paciente antes de prescrever qualquer teste. As meninas agora estavam falando na live. O paciente, muitas vezes, ele acaba investindo em um teste que não vai trazer tantas respostas porque ele não conhece, né? Ele não sabe qual tipo de teste ele pode comprar e qual comprar. Quando ele vem para um profissional, esse profissional direciona. Desde que ele tenha habilidade e conhecimento, ele direciona. Então, o mais importante é que esse profissional possa direcionar, beleza? Então, imagina só,
Você conseguiu identificar uma certa compulsão por doces, uma certa, sabe, o comer noturno. Pode ser que ele esteja passando por algum momento de restrição, algum estresse no trabalho, enfim, na família. E aí, então, esse paciente, ele acabou tendo esse tipo de gatilho. Mas se é uma história a longo prazo, isso também influencia. Então, olha só o que eu quero trazer pra vocês. Eu quero trazer pra vocês, quero que vocês saiam um pouquinho da caixa, tá? Porque você vai pegar na literatura genes que estão diretamente associados com essa sensibilidade à dor, genes que estão associados diretamente com essas alterações de neurotransmissores, mas vamos pensar no caso do paciente. O paciente ele evoluiu com uma certa compulsão, então vamos avaliar genes que podem estar associados com essa certa compulsão. Quais são os genes que podem estar associados com essa certa compulsão? Vamos pensar ali. E quando eu digo compulsão, né, essa hiperfagia, essa vontade de consumir, MC4R é um deles, tá? Tô anotando pra gente fechar depois um resumão. O próprio FTO é um deles, né? Uma grelina também é um desses genes, tá? Também pode estar associado. Então, você já começa a identificar. A maioria dos testes de nutrigenética já avaliam FTO, já avaliam MC4R, né? Nesse estudo aqui, ele fala também sobre BDNF, que é um fator neurotrófico. Gente, o legal desse estudo é que ele mostra todos os RS, tá? Ele mostra todos os RS, por isso que eu quero mandar para vocês depois. Então, depois eu já compartilho com vocês. Leptina, pode ser também, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Vou colocar aqui BDNF, antes que eu esqueça. E aí, então, você tem, olha só, vários laboratórios já praticam esse tipo de análise lá no perfil de obesidade, certo? Só que eu tô falando de um paciente que tem dor crônica. Tô falando de um paciente que pode variar ali em momentos de compulsão, em momentos de déficit nutricional, de repente ele fica mais inapetente, ele varia de comportamento alimentar, tá? O SLC44, que é um transportador de colina, pode estar associado? Pode, mas tem um transportador que eu conheci também, estudando aqui pra vocês, que é um transportador de serotonina, que é o SLC 64A4. O SLC 64A4 é um transportador de serotonina. E por isso que oscila também muito o humor desse paciente. HTR2A, receptor de serotonina, também está envolvido com essa predisposição. E aí você já começa a identificar, fala assim, nossa, então serotonina e os neurônios que estão associados à serotonina também influenciam nessas características do paciente. Então vamos supor, né, vocês falaram, na minha família tem vários casos de fibromialgia. Se eu tô com uma paciente aqui e ela me fala, Tati, olha, eu não tenho diagnóstico, mas na minha família eu tenho o conhecimento de várias pessoas. E aí eu começo a olhar o perfil genético dela e vejo várias alterações. E ela começa a me falar da história dela, que varia, né, dessa compulsão, de inapetência, uma hora come mais, uma hora come menos, enfim, que ela tem essa dificuldade de regular o humor, e não é por causa de TPM, por exemplo. E por que eu tô dizendo ela, né? Que é mais comum em mulheres também, tá bom? A cada duas mulheres, um homem tem, então é o dobro de chance, tá? E olha só que importante. Esse artigo fala que 50% do risco do paciente desenvolver fibromialgia vem de um componente genético. 50%. Então você tem meio a meio, 50% genético, 50% epigenético. E ele fala também de metilação, de DNA, fala também da importância dos microRNAs, que a gente vai chegar lá, tá bom? Mas olha só a importância de uma nutrição adequada para esses pacientes, né? Muito adequada para esses pacientes. Não entendi sua pergunta, ô Su. Transportador? Transportador de serotonina, tá? Que é o SLC 64A4. SLC 64A4. No artigo tem uns RS, tem tudo bonitinho, tá? Que é um transportador de serotonina. E aí o que acontece? A gente falou sobre as articulações mais rígidas, né? E aí vamos pensar o que tem nessa articulação. Nessa articulação, a gente tem líquido sinovial, a gente tem ali um tecido conjuntivo. Nessa articulação, a gente precisa também de um colágeno, depende, né? A gente pode ter um colágeno tipo 2, por exemplo. Eu preciso pensar, e se essa pessoa, por exemplo, que tem um risco, ela também é um atleta?
E se essa pessoa que tem o risco, ela não é atleta, mas ela é praticante assídua de atividade física, de exercícios físicos. E aí ela pode ter também outras alterações de risco de lesão. E um atleta lesionado é um atleta é como se a gente tivesse, quem é CLT, né? Tivesse ali precisando ali do INSS, né? Na caixa, como a gente fala. Então, é muito prejudicial, tá? Então, comecem a identificar. Aí, vamos supor, imagina só, se é um atleta ou se um praticante assíduo, como que fica em época de competição? Como que fica em época de campeonato, de um treino mais pesado? Um atleta deprimido. Tem um livro muito legal sobre a psicologia do atleta, alguma coisa assim, muito bacana também, porque envolve tudo, é muito complexo, né? A Joana comentou aqui das interleucinas. Interleucina também influencia porque está associado diretamente com resposta inflamatória. Resposta inflamatória, tá? TNF-alfa, interleucina, tá? Ó, a Célia comentou, sei bem o que é isso. Célia também tem um nível de atividade de atleta mesmo, né? Então, olha só. E se eu falasse pra você, gente, se nós conhecêssemos antes esse perfil do atleta ou da pessoa para intervir de forma personalizada? Nós não vamos prometer cura, não vamos prometer nada que não seja científico. Vamos o quê? Vamos trabalhar com as evidências e trabalhar com a chance de conquistar aquele resultado, a chance de nós diminuirmos a dor desse indivíduo, a chance de nós diminuirmos, por exemplo, a chance de trauma, né? Muitas vezes essa fibromialgia, o gatilho dela é um trauma físico. Às vezes ele teve um acidente e foi realmente ali o gatilho. Por quê? A gente está falando de sensibilidade à dor. E essa sensibilidade, ela pode também ser impulsionada por gatilhos neurológicos. Então a pessoa ela teve um trauma porque ela teve uma batida de carro, sofreu alguma lesão, e aí então modificou toda a sinalização neurológica e ela sente mais dor, ela é mais sensível. Mas se não for esse caso, por exemplo, imagina só como estão as vias de sensibilidade da dor, as prostaglandinas, por exemplo, ciclooxigenases, lipoxigenase, todas aquelas vias também inflamatórias, né? A prostaglandina E2 favorece muito mais sensibilidade à dor, muito mais. Quem regula a prostaglandina E2, Tati? Ômega 6, faz parte lá da produção do ômega 6, dos eicosanoides, né? Que a gente chama, como se fossem os produtos ali do ômega 6. Aí você pega a dieta do paciente, tá tudo desregulado, ômega 6, ômega 3, né? E aí você vai ter que identificar quais são os genes que favorecem a biossíntese dos ômegas. Aí você vai para o exame genético e vê quais são os genes. Então vocês estão entendendo que é muito além quando a gente identifica um paciente com essas características de risco ou de predisposição. Ó, eu já caminhei aqui com vocês pelo perfil de obesidade, já caminhei aqui com vocês pelo perfil de lipídios, pelo perfil inflamatório, e isso é muito importante. Porque quando você identifica esse paciente, por mais que eu tenha aqui uma soma de genes que podem contribuir, do ponto de vista nutricional, eu tenho que observar o que esse paciente ele precisa ter realmente. Quais são as possibilidades que eu posso ter ali para tentar modular esses riscos, tá bom? Então eu consigo identificar um paciente que consome mais, é um paciente que consome menos, é um paciente que tem a tendência para depressão, e eu olho para esses genes que estão associados com esses riscos. Esses genes associados com riscos não fazem diagnóstico. Então se você olhar para uma MTHFR, como a gente comentou, ela também é muito estudada, esse gene também é muito estudado em estudos ali de psiquiatria. Então eu já consigo identificar na nutrição esse papel importante de fazer um consumo adequado de ácido fólico ou de metilfolato. Então eu preciso identificar, e aí eu posso trabalhar em parcerias. De repente esse é um paciente polimedicado, ele já chega no seu consultório polimedicado. E aí, de repente, você, médico principalmente, né, vai conseguir solicitar um exame de farmacogenética para ele.
solicitando um exame de farmacogenética já ajuda muito esse paciente, porque a tendência de um paciente polimedicado é que algum medicamento não funcione corretamente. Então, ele pode ter, inclusive, efeito colateral nesse consumo. Que ele pode ser um metabolizador lento, por exemplo, intermediário. E aí você começa a sobrecarregar, por exemplo, o fígado desse paciente. E aí, olha só, um paciente com dor, um paciente deprimido, um paciente que de repente dorme mal, um paciente que se alimenta mal. E aí ainda tem o fígado ali com dificuldade nesse processo de metabolização de fármacos, metabolização de nutrientes. Olha só como tá pedindo socorro, né? Pedindo muito socorro. Ah, a Derusa tá aqui! A gente tem uma novidade pra contar pra vocês. Isso, olha, para atletas tem bastante fibro. Talvez pode, dependendo, né, do tipo de trauma que ele teve, pode ser também por conta de algum trauma físico, né? Trauma físico, um estresse físico. Eu achei interessante, o artigo ele também coloca aqui algumas experiências durante a infância, tá? Algumas experiências durante a infância também podem ser gatilhos. E ele até cita algumas experiências de abuso mesmo, abuso de autoridade, sabe? Abuso sexual também ele cita. Então, olha só como é importante, como fica realmente um perfil, né? Um pouco mais forte, um pouco mais pesado para esse paciente, né? Bem mais complicado, na verdade, né? E aí, então, esse paciente ele vai precisar de muito mais do que a nutrição, ele vai precisar de outros profissionais também, né? Aproveitando a deixa que a Derusa chegou aí, vocês estão sabendo que nós vamos ter uma imersão em epigenética, né? E nessa imersão serão 5 encontros. Então, nós fizemos mesmo 5 noites, 5 encontros, 3 horas cada encontro, para não ficar pesado para ninguém. Nós vamos falar desde programação metabólica. A Derusa vai trazer uma aula linda sobre sarcopenia, vai falar sobre massa muscular, nutrimirômica. Eu não vou nem, sabe, piscar nessa aula, entendeu? Depois nós vamos continuar. Vou falar com vocês, ó, preparem as dúvidas, hein? Vou falar com vocês sobre vitamina D, sobre vitamina K, que eu fiquei mega empolgado, que eu estudei aqui com os pipeliners. Vamos falar sobre tricologia também, que é um tema que eu sou muito apaixonada, e vamos falar também sobre os testes genéticos. E aí, nesse último dia, eu vou te entregar essa visão que eu estou colocando aqui pra vocês, tá bom? Que pode ficar assim meio solto, mas no último dia ali a gente oficializa isso num documento e vai ficar tudo gravado também. Vocês vão poder ter acesso depois de 6 meses, até 6 meses depois, né? Então vai ficar tudo bonitinho lá, tudo gravado, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamem a Derusa também no direct, tá certo? Vamos lá, vamos voltar aqui pra fibromialgia. Eu achei interessante o que eles colocaram aqui, ó. Deixa eu falar. Ó, os genes que eles colocaram aqui, principalmente genes associados com metilação em mulheres. Como nós sabemos, né, a epigenética, ela tem 3 principais mecanismos, né? O primeiro mecanismo é realmente a metilação do DNA. O segundo são as alterações das proteínas histonas, que podem também ser metiladas, acetiladas, né? E o terceiro mecanismo é a ação de RNAs não codificantes, como os microRNAs. E aí deu-se, né, em 2018, um artigo, uns 3 artigos publicados ali, mas um deles foi pioneiro e foi de um artigo de revisão de um grupo de brasileiros, de pesquisadores brasileiros, lá na saúde pública, onde eu fiz o mestrado e doutorado, professor Marcelo, e eles publicaram falando a respeito da nutrimirômica, que é a ciência, né, de como a dieta, o papel da alimentação influenciando nesses microRNAs, e esses microRNAs influenciando na regulação da expressão dos nossos genes. Olha que interessante. E esse artigo, olha só, ele traz aqui, por exemplo, o BDNF como um dos alvos ali de genes que podem ser metilados, e eles estão associados também com comportamento, com alterações de humor, né? Esse mesmo BDNF. Então, olha como vai ser importante a gente avaliar, a gente identificar esses perfis de risco. Claro que na prática clínica não é comum a gente observar esse perfil de metilação,
mas eu já consigo identificar que para alguns pacientes eles têm mais risco do que outros. Quer ver aqui um outro exemplo? Ele diz assim, uma associação de um transportador, um SLC 17A9, ele está associado com a regulação de diferenciação de neurônios e ele faz plasticidade neuronal. Olha só como é importante. Então, se você já tiver, por isso que o trauma, ele é importante, pode ser um gatilho, porque a gente tá falando de sistema nervoso, né? Então, eu pego, por exemplo, ó, luta. Pega ali um lutador que sofre pancada na cabeça, né? Então, ele pode ser uma pessoa com muito mais suscetibilidade, com muito mais risco, com muito mais predisposição, pela própria função que ele ocupa, pela própria profissão que ele ocupa. Ah, Tati, mas todo mundo vai ter? Não disse isso. Disse que para eles eu fico mais atenta. Se eu trabalhar com esse tipo de paciente, eu fico muito mais atenta, certo? Então depende muito do seu público, do seu nicho, de quais são os pacientes com quem você trabalha, tá bom? Então aí ele fala também, estresse pós-traumático, então isso também é importante. Câncer também aqui tem alguns tipos. Parkinson, Alzheimer, tá? Então, tudo isso pode favorecer algumas alterações epigenéticas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, a Lu falou que a mãe dela foi trauma de infância. Muitas informações ótimas, não estou conseguindo anotar tudo. Vai ficar gravado? Essa é a ideia. Ore aí que fique gravado, que eu não tô fazendo pelo YouTube hoje. Muito bom, muito bom. Olha só, e todas as vias das MAP-quinases, que são proteínas importantes da resposta inflamatória, também estão mais ativadas, gente, né? Então, os polimorfismos, as alterações genéticas que envolvem também, vamos dizer assim, esse ciclo da fibromialgia, também envolve essa regulação de resposta inflamatória, tá? Isso é muito importante. Joana, existe um laboratório que já tem esse perfil de fibromialgia, né? Já tem. Eu não sei qual é o perfil, não sei direitinho o que contempla esse perfil, mas a Su, que tá aqui, ela fez o teste e o teste vai sair em breve, né, Su? De acordo com ela, o teste vai sair em breve. Então, isso é importante. Enquanto, né, nós conseguimos identificar essas alterações do paciente, então eu vou regulando ali, vou tentando minimizar o impacto. Então, melhorando o consumo de lipídios, melhorando o consumo de carboidratos, melhorando... Por quê? Porque a gente está falando também de gatilhos para compulsão, gatilhos para alteração de comportamento alimentar. Então, eu não posso permitir com que esse paciente fique consumindo muito carboidrato simples e refinado. E por que eu não posso? Porque a gente não falou da serotonina? Serotonina também tem um papel importante aonde? Intestino. Então, nós falamos muito sobre esse eixo cérebro-intestino, correto? Quando esse paciente ele tem alterações, por exemplo, de humor, alterações ali no receptor de serotonina, alterações ali na CONT, que está associado com dopamina, né? Então, tudo isso pode ser favorecido, depende ali do perfil de saúde intestinal. Vou colocar assim como um todo, tá? Levando em consideração as bactérias intestinais, os metabólitos que são produzidos a partir da interação gene, nutriente, bactéria e tudo junto, tá? Mas eu preciso cuidar da saúde intestinal desse paciente, tá certo? Então, às vezes o paciente, ele chega pra gente e ele tem alguma alteração, um intestino mais irritável, ele tem ali alguma inflamação crônica. Isso, porque é inflamatório, é crônico, né? Ó, mas colocou aqui. Tati, observei durante anos a fibro da minha mãe associada a tristeza e depressão. Tento me manter feliz no período de dor e tenho percebido que a percepção da dor diminui. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante, principalmente porque nem sempre é o único gatilho, né? Nem sempre é o único gatilho, mas é muito importante você conseguir identificar e modular e trabalhar com essa melhora, essa busca da melhora. Não se permitir trazer esses sentimentos, essas emoções para você, tá? Isso é muito importante.
Então, hoje, por exemplo, hoje eu estava vendo um artigo que fala sobre epigenética e meditação. Então, o próprio ato de meditar, e antigamente eu tinha visto um artigo também falando sobre meditação e modulação do NF-κB, que é um fator de transcrição pró-inflamatório. Por que meditar? Porque a meditação não é um tipo de religião, né? Mas na meditação você consegue perceber sua respiração, você consegue, sabe, esvaziar um pouquinho a sua mente, você consegue ali ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, mesmo que sejam poucos minutos, você consegue ter esse resgate, é como se você estivesse inspirando um ar mais puro, sabe? Como se você estivesse filtrando ali. Então faz parte, vale a pena também, e essa conexão faz parte também dessa inteligência que nós temos de reconhecer um momento ali um pouco hostil, ou também um momento em que a gente precisa mudar aí a nossa perspectiva, porque tudo é uma questão de perspectiva também, né? Eu posso ter momentos tristes, ok, mas eu tô falando ali daquela pessoa que vive desse jeito, né? Espiritualmente falando, uma das formas de nós modularmos tudo isso é a gratidão. Gratidão por tudo que a gente tem, por tudo que a gente ainda não tem, por tudo que a gente já passou na vida, por tudo que ainda nós vamos passar. É só gratidão mesmo, né? Falando aqui de microRNAs, né? Como eles fizeram aqui uma avaliação, porque, gente, microRNA também é uma avaliação de epigenética, mas não é tão comum na clínica, tá? Então, eles comentam aqui, que os microRNAs, eles regulam pelo menos 30% dos genes, dos nossos genes, né? Human genes. E esses microRNAs, eles podem regular essa expressão e podem reprimir centenas de genes, tá? E aí, eles colocam aqui, qual é uma característica? MicroRNA MIR145, uma característica do paciente a sentir dor e fadiga. Ele regula, e aí tá dizendo down regulation, né? Uma regulação de diminuir essa dor e essa fadiga. Uma inflamação associada à dor também regula. O microRNA 223. Então, aqui no artigo que eu vou mandar para vocês vão ver tudo isso, tá? Olha, isso aí. A Jessi comentou, quando ela está ansiosa, ela sente ali um reflexo intestinal. Exatamente, porque tem tudo a ver, né? Você tem ali uma resposta, um sistema nervoso que regula, que tem tudo a ver. E aí, se você tiver qualquer tipo de predisposição genética, isso pode potencializar, tá? Não quer dizer que você vai ter, de forma alguma, mas com certeza influencia, tá? Com certeza influencia. Influencia para todo mundo. Se você estiver diante de um grande desafio, se você tiver, às vezes diante de um grande desafio você pode ter um pouquinho, né? Um pouquinho ali, você tem um intestino mais solto, vamos dizer assim. Mas se você tiver, de repente, de TPM, né? Nervosa, você pode ter um pouquinho ali do intestino com um trânsito ali mais dificultado, né? Não são genes, tá, Joana? São microRNAs. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram depois para vocês verem, tá? Para vocês observarem um pouquinho aqui esses perfis. E aí o artigo ele vai comentar um pouquinho sobre modificações de proteínas histonas e ele também cita, olha só que interessante, uma análise recente com 482 genes diferentes expressos em pacientes e indivíduos saudáveis controle. Então, eles fizeram um artigo, né? Fizeram um estudo avaliando algumas pessoas saudáveis e pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia e identificaram que quem estava muito mais expresso, 482 genes, mas desses 482, quem estavam expressos, né? Interleucina 25, interleucina 36A, tá? E quem estava menos expresso, interleucina 10, que é mais anti-inflamatória, na verdade, né?
Eles observaram também uma regulação de transportadores de glutamato, olha só. E aí você tem aquele paciente que ama um glutamato monossódico, né? Olha só que importante, né? E aí a gente acha que não tem nada a ver. Claro que tem. Neurotransmissor, tá bom? É como se fosse substrato para esse neurotransmissor, tá? E observaram também essa alteração do receptor de glutamato e do transporte, receptor e transporte de glutamato, tá? Então, observando no total um desequilíbrio nessas vias, principalmente associadas a essa patogênese da fibromialgia. Então, observar com certeza a resposta inflamatória vai fazer toda a diferença para o nosso paciente. Toda a diferença. Carla, boa noite, Pipeline. Muito boa noite, tá? E todos os mecanismos epigenéticos que envolvem também essa via de sinalização. Claro, hoje, por exemplo, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar praticamente os polimorfismos, tá? A gente consegue identificar na prática clínica os polimorfismos genéticos. Nas pesquisas, a gente consegue identificar microRNAs, consegue fazer perfil de metilação, consegue avaliar histona, porque na pesquisa é mais fácil, né? Você tem ali um N menor, você consegue ali avaliar direitinho, às vezes tem até alguma intervenção, mas na prática clínica ainda não. Por quê? Porque para a prática clínica precisa sair dos estudos, né? Então os estudos vêm antes. Exatamente o que as meninas estavam falando na live anteriormente. Você precisa identificar genes que te tragam ali algum risco, mas que você consiga trabalhar com alguma solução. Senão não vale a pena, né, gente? Avaliar um risco sem ter solução, tá? Então, voltando aqui para o nosso teste de nutrigenética, se eu fosse identificar aqui o que eu quero para o meu paciente, eu quero avaliar genes de resposta inflamatória. Então, a gente está falando aqui de um exame que a gente vai avaliar gene de resposta inflamatória. Quem são esses genes de resposta inflamatória? Então, a gente pode avaliar um TNF-alfa, por exemplo, pode avaliar uma interleucina 6, uma interleucina 10, por exemplo, né? Eles falaram ali de L25. Você pode identificar genes que também estão associados, né? Alguns artigos trabalham ali com perfil de risco para síndrome do intestino irritável. Então, genes que estejam associados também com saúde intestinal, tá? O que eu consideraria, principalmente, consideraria genes associados também à resposta detox. Então, principalmente ali na segunda fase da detoxificação, as glutationas, as GSTs, também seriam interessantes observar. A gente falou ali também de percepção e sensibilidade à dor. Quando a gente fala de sensibilidade à dor, a gente lembra das prostaglandinas. Prostaglandinas estão associadas com perfil de ômega 6. Então, avaliaria tanto o consumo, essa relação de ômega 6 e ômega 3, quanto também os genes que estão associados, né? Então, a FAD, a ELOVE. Tô colocando aqui pra gente montar o nosso resumão, tá? Então, também olharia com carinho para esses genes. A Su comentou, IL-23R. Eu não vi aqui, mas deixa eu fazer uma busca. IL-23. Não tem IL-23. Pelo menos aqui ele não citou. Tem 36, tem 25, 10, 6, 1, né? IL-1 beta, por exemplo, também é um gene interessante pra gente avaliar. IL-1 beta. Mas aqui eles não falam de 23R, não. Pelo menos nesse estudo, não, tá? Então, olha só. É muito além, gente. Às vezes a gente pega um exame que às vezes tá falando lá. Tem um perfil um perfil dedicado à fibromialgia. Beleza, mas o paciente, ele continua sendo um paciente, né? Então, ele tem outras questões também pra gente modular. A própria resposta inflamatória, a própria questão de comportamento alimentar, a própria questão de alterações de neurotransmissores. Então, tudo isso é importante.
por mais que eu tenha um perfil associado e dedicado à fibromialgia, eu tenho que olhar o todo desse paciente, né? O todo. Então, por exemplo, a Su vai pegar o teste dela de fibromialgia daqui a alguns dias. Aí, quando ela observar o teste dela, ela vai olhar porque aquele teste, aquele perfil dela foi dedicado a avaliar a fibromialgia, mas ela não se esquece do restante. Ela sabe se ela tem alteração na CONT, se ela tem alteração no MTHFR, se ela tem alteração nos genes associados à inflamação, como que é o consumo de ômega dela, como deveria ser, as glutationas, por exemplo, como que ela vai modular tudo isso, como que é o consumo dela de glutamato, como que é, por exemplo, o consumo de medicamentos, como que é a saúde intestinal, saúde hepática, não pode ser descartado. O que eu quero trazer para vocês é exatamente essa perspectiva, porque quando a gente olha o paciente, a gente está olhando o todo dele. Não dá para olhar, vou olhar só esse pedacinho aqui, ó, sabe? Não, você tem que olhar o todo dele. E o todo dele, quem vai interpretar é o profissional, entendeu? Então, assim, por mais que eu queira trazer sabe, uma porçãozinha, vamos pensar ali que você tá falando de um bolo de aniversário, tá? Quando você come um pedacinho do bolo de aniversário, isso retrata um pedacinho do todo. Os ingredientes estão todos ali, mas às vezes, né, de repente ali, a fruta que estava ali mais concentrada no meio, você não pegou. Então, quando você separa, você pega uma porção, mas você não pode se esquecer do restante. O restante também vai ser importante, tá? Ó, surpresa do painel. Exatamente, mas na sua abordagem, tenho certeza que você não vai conseguir esquecer do restante, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, sono, lembramos do sono. Sono, quais são os genes que estão associados com sono? Clock. Poxa vida, meu paciente tem um perfil de hábitos matutinos, mas ele só faz atividade à noite. Ele tem dificuldade para acordar cedo porque vai dormir tarde. Ele quer ir, por exemplo, olha só, ele vai para academia depois no final do dia, aí ele tá muito cansado, então para fazer a atividade dele, porque ele sabe que é importante se manter ativo, ele toma cafeína como energético, e aí ele sente batimentos cardíacos aumentar, ele fica mais elétrico, ele fica mais, mais impulsivo no sentido de, cumprir toda a atividade dele, só que ele chega em casa, demora para baixar essa energia dele, e aí então vai dormir tarde, acorda cedo. Olha só como que é o ciclo. Não tem um sono reparador. Essa cafeína estimula catecolaminas. Lembra que a gente falou das catecolaminas? Eu tenho diminuição da atividade de serotonina, aumento da atividade de noradrenalina também. Isso pode ser um fator de risco cardiovascular, inclusive. Aí, por isso que eu tenho que olhar o todo do meu paciente. Aí, o que ele está consumindo? Aí ele vai, por exemplo, ele tá assim, chegou da academia, ele não consegue dormir rápido. Então ele tá bem agitado. Aí ele vai pra frente da TV e, sei lá, ele encontra um pote de sorvete no meio do caminho, sabe? Então essa começa a ser a rotina da pessoa. E a pessoa associa o quê? Então se eu tenho esse diagnóstico de fibromialgia, eu só vou tomar o analgésico. É só analgésico que vai funcionar pra mim. E não, se eu começar a identificar os gatilhos, eu começo a retirar esses gatilhos, eu começo a diminuir, porque a gente não retira tudo de uma vez, né? Começo a diminuir os gatilhos e o paciente ele vai melhorando aos pouquinhos, tá? Então, é exatamente essa proposta. Quando a gente olha qualquer informação extra desses pacientes, eu preciso pensar no todo dele. Como que é essa vida dele? Fala mais pra mim, como que é você ir pra academia no final do dia? Ai, nossa, Tati, eu tô tão cansada que, assim, preciso tomar um energético, preciso tomar um pó de guaraná, preciso tomar alguma coisa, porque senão eu não consigo fazer atividade. Ok. Quando você chega em casa, nossa, eu chego agitada em casa, quero fazer tudo que tem pela minha frente, vou limpar a casa, vou fazer tudo, vou escrever a tese de doutorado, vou fazer tudo, né? Quem não conhece alguém assim? E aí, isso aqui não dorme bem. Se não dormir bem, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Se não dormir bem, não vai conseguir recuperar. Aí você vai ter células mais inflamadas, com mais estresse oxidativo, com muito mais dificuldade de recuperação. Aí o paciente vai evoluir com um envelhecimento acelerado, lembra do inflammaging?
E é gatilho aqui, ó, alterações neuro. São alterações que possuem gatilhos importantes para essa fibromialgia, tá? Então, claro que não é, assim, quando a gente fala de fibromialgia, até os artigos falam, não tem, assim, um contexto em que existe exatamente, claramente, sabe? Isso daqui foi o gatilho disso daqui. Mas é um perfil de risco, tá? É um perfil de risco. Deixa eu ver aqui. Curiosa, eu também tô curiosa, Lu. Glúten e lactose são péssimos, mesmo que não tenha intolerância aparente. Depende, né? Que, assim, não gosto de nada de radicalismo. Mas depende muito do paciente, depende das possibilidades, depende do histórico, depende de algumas questões, né? Mas um exame independente, o exame genético de nutrigenética não faz diagnóstico. Quando ele fizer diagnóstico, a gente não pode mais prescrever. Então, ele não pode fazer diagnóstico, tá? Pra gente continuar prescrevendo. Nutrição nutre o corpo. É isso aí. Muito bom, muito bom. Ó, dor, come, sem dor come também, tudo. Joana. Então isso é importante também. Essa fibromialgia, na verdade, se tiver um gatilho ali, alguma alteração, por exemplo, no BDNF, que está associado com comportamento alimentar, pode influenciar. É como se fosse uma busca, sabe, para minimizar essa dor. A pessoa, ela tem essa dor, mas ela não sabe direito que tem essa dor, e aí o analgésico não tá funcionando por N motivos, e como é sistema nervoso, você pode ter gatilhos, inclusive, tanto no perfil de serotonina, no perfil de dopamina, no perfil de alterações de compulsão alimentar. Pode sim, tá? Pode sim. Não é para todo paciente, mas pode ter, tá bom? Pode ter. Eu acho muito importante a gente ter cautela no que a gente fala, né? Então, por isso que eu sempre falo, pode acontecer, pode ter. Agora, comentem aí pra mim, dos pacientes que vocês conhecem, não precisa se identificar se você é esse paciente. Vocês conseguem observar alteração de humor? Coloquem sim aí nos comentários. Vocês conseguem observar que nessas alterações de humor existe também uma alteração de comportamento alimentar? Nessas alterações de comportamento alimentar existe também esse gatilho, porque ninguém tem alteração, compulsão alimentar para comer alface, né? Então, geralmente, são alimentos que dão mais palatabilidade, são alimentos mais saborosos, né? São alimentos que realmente colaboram bastante ali para o consumo. Um açúcar, uma gordura, né? E aí, esses alimentos são os que mais inflamam também. Então, a dor potencializa. E esses pacientes com dores crônicas são pacientes que têm muito mais chance de serem polimedicados. E a gente sabe que não é todo mundo que responde aos medicamentos da mesma forma. Então, assim, são N fatores que colaboram, né? São N fatores que colaboram. E aí o intestino é um alvo importante pra gente cuidar, pra gente modular. O fígado também é um alvo importante pra gente modular, pra gente cuidar, né? Alface não, né, Su? Alface não, ai meu Deus, alface não. Mas vocês estão entendendo? Ó, olha só, a Adriana colocou, tem tudo isso que você falou. Então, isso é importante, porque a partir de agora você já consegue identificar esses gatilhos, porque todo mundo tem, querendo ou não, uma válvula de escape, né? Então, por exemplo, se eu tô com dor nesse ombro, logo eu sobrecarrego esse. E eu tô falando verdade mesmo, né? Se eu tenho uma dor aqui, eu sobrecarrego aqui. Se eu tô com uma dor ali em algum membro, automaticamente eu sobrecarrego o outro, não é verdade? Se você tá com o sapato apertado, mulheres com sapato apertado, pé direito mega apertado, claro que você vai jogar todo o seu peso pro lado esquerdo, né? O alface com Nutella. Ah, que ótimo, né? Maravilha. Então, é automático você querer você não é que você quer, não é uma consciência, né? Mas é automático. Se uma coisa não tá boa, a gente sobrecarrega a outra.
E aí nessa tendência de realmente de ter essa recuperação, de ter realmente esse consumo, a pessoa acaba tendo esses gatilhos para consumir um pouco a mais, tá? Então, ó, às vezes não é coisa da cabeça da pessoa, é como se fosse um sistema de recompensa, tá? E esse sistema de recompensa, ele não se acaba de uma hora para outra, porque envolve neurotransmissor. Aí eu preciso identificar como é a saúde intestinal dessa pessoa, o que ela consome, o que ela deixa de consumir, há quanto tempo ela consome, quais são as exposições ambientais que ela tem, como por exemplo o uso de medicamento, se ela vive num ambiente mais poluído, no sentido de ar, de clima, né? Então tem que investigar tudo isso. Como que é o perfil genético dela, também é importante identificar, né? Isso, a gente sofre também de alteração postural para proteger. Isso, exatamente. Então é exatamente aquilo, né? Você tem uma dor num lado, então você sobrecarrega o outro, né? É exatamente isso, perfeito, isso mesmo. O que mais? Quero ajudar minha filha, só fico perdida. Traz ela pra live, a gente... Não adianta, às vezes mãe falar, não vai adiantar. Traz ela pra live, manda ela pros conteúdos aqui. E aí a gente conversa. E às vezes a forma da gente falar, que é de uma pessoa que não conhece a vida dela, que não conhece o paciente, ela acaba se identificando. Então manda a live pra ela. Manda a live. E às vezes é exatamente isso, gente. A pessoa ela acaba tendo esse consumo, não é porque ela... não, essa pessoa é preguiçosa, ela sabe o que tem que consumir. Não é. É porque ela sente uma dor que ela não consegue resolver o problema e aí, de repente, aquela sensação do consumo, do doce, da gordura, é uma sensação de prazer. Tudo bem que é momentâneo, tudo bem que tem suas consequências, porque também se a pessoa aumenta de peso, vai potencializar a sobrecarga de articulação, potencializa tudo, né? Potencializa tudo. Então, a pessoa ela vai ficar muito mais dolorida, vamos dizer assim. E querendo ou não, isso tem um peso também emocional, porque ela não consegue atingir um peso saudável, por exemplo, mas ela também não pode parar de consumir, porque aquilo traz uma satisfação momentânea. Olha só o ciclo, gente. Olha como a gente tem que interromper esse ciclo, porque essas pessoas, elas estão sofrendo. E olha, eu falei com vocês aqui um pouco do contexto de genética e de epigenética, mas tenho certeza que vocês entenderam o recado só de pensar nesses sintomas. Então, quando a gente tem um paciente e a gente observa o perfil genético dele, a gente mostra pra ele, olha, pega lá o perfil, aponta pro computador, aponta, enfim, pro caderno e fala assim, você tem essa alteração genética que potencializa esse resultado. Então, nós temos que intervir. Porque intervindo quanto antes, você tem chance de reduzir esse risco e começar a ter mais qualidade de vida. Pergunta para qualquer pessoa, todo mundo quer dormir bem. Todo mundo gostaria de estar no peso saudável, todo mundo gostaria de consumir os nutrientes necessários para um dia, né? Todo mundo gostaria de ter disposição para fazer atividade física, todo mundo gostaria de ter uma cognição XYZ para passar num concurso, para, enfim, fazer algo que tem um sonho, inclusive, porque atrapalha tudo, né? Então, ó, a Su colocou uma coisa interessante aqui. Ó, a Kátia colocou que é uma luta constante. O fibriálgico sofre preconceito da família e da sociedade. Olha só, gente, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, eu acho que tá mais do que na hora da gente começar a levantar uma bandeira de que não é bem por aí, de que esses pacientes, sim, eles podem ter gatilhos para depressão, e é um ciclo. É um ciclo. Esse paciente com dor, ele tem que ser medicado. Aí a medicação nem sempre funciona direito, e ele continua com dor. E ele tem todas aquelas alterações genéticas que potencializam um consumo alimentar, vamos colocar aqui, desfavorecido do ponto de vista nutricional. Ele vai consumir mais gordura, mais açúcar. E isso também potencializa a resposta inflamatória, que é o que ele não poderia potencializar. Que ele não sabe, ele não é consciente disso. Mesmo que ele seja um profissional da área da saúde, porque ele quer
acabar com aquela dor. Fica imaginando a pessoa que tem dores frequentes, né? Dores frequentes, dores crônicas, dores que muitas vezes impossibilitam o movimento. Não é sinônimo de preguiça. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Adelaide, Pipeliner, muito bom tê-la aqui. É isso aí, muito bom, muito bom. Então, resumindo, nós falamos aí sobre genética, epigenética. Nós falamos também, claro que epigenética eu dei uma pincelada aqui, porque são mecanismos que são importantes a gente ter um slide bonitinho para ver. Nós falamos sobre MTHFR, CONT, PENT, PGC1-alfa, MC4R, FTO, o gene da grelina, da leptina, BDNF, TNF-alfa, ó, já são 10 genes. Interleucina 6, interleucina 10, interleucina 1 beta, interleucina 25, glutationas, e a gente pode colocar aí umas 3 glutationas, 2 genes associados à biossíntese dos ômegas, o CLOCK, o PIR, o CRY, todos eles associados com o perfil do sono. Tudo isso para falar de fibromialgia. A Lu já quer um aulão, não é verdade, minha gente? Já quer um aulão, que é assim, entendeu? Pipeliner é assim, né? Já quer se aprofundar, já quer saber ali, né, como intervir, o que a gente pode fazer, já é assim. Muito bom, muito bom. E especificamente falando de epigenética, aproveitar que epigenética é o tema do momento, né, gente? Como dizem as pessoas né, assim, mais atualizadas, o hype do momento, sei lá que assim, acho que fala, é epigenética, mas vamos falar de epigenética de uma forma muito séria, vamos falar de epigenética de uma forma muito científica. Pensando nisso, entre os dias 21 e 25 de março, ó, a Márcia tá aí, dia 21 e 25 de março, nós teremos uma imersão em epigenética. Para você que gostaria de estudar um pouquinho mais, de se aprofundar um pouquinho mais, nós teremos 5 encontros durante uma semana, de segunda a sexta, 5 encontros das 19 às 22 horas, para não ficar pesado para ninguém, tá? O dia inteiro, Tati, eu não consigo participar o dia inteiro, mas você consegue participar 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta e 1 hora na sexta, já está ótimo. Se você conseguir participar 3 horas, maravilhoso, porque tudo fica gravado, você pode assistir depois, no conforto da sua casa, tudo online, pelo Zoom, tá? A gente vai ter um grupo específico para você conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta da epigenética. E aí nós vamos discutir nutri-epigenética, vamos falar sobre genética epigenética, por isso nutri-epigenética, vamos falar sobre vitaminas D e K, vamos falar sobre programação metabólica, vamos falar sobre sarcopenia, vamos falar sobre tricologia e vamos falar sobre testes genéticos. Se você tem interesse em se aprofundar em epigenética, venha para a imersão. Tem link na minha bio, nos stories, para vocês conhecerem direitinho a programação, os investimentos, tá bom? Para que vocês não percam essa oportunidade. Eu vou ministrar 4 dias de curso para vocês, de imersão, e a professora Derusa 1 dia de curso de imersão, que vai ser no dia 22, na terça-feira, tá? É um curso, Ana, vai ser um curso, né? É uma imersão, ele não é um curso de 1 dia. Olha, as meninas já querem... Gente, essas pipeliners, olha, eu vou falar pra vocês, hein? Não sei ainda. Vamos primeiro oferecer pro pessoal, depois eu vejo se tem algum sorteio. Mas, sim, vai ser uma imersão. Nós vamos fazer 5 dias, como se fosse ali as aulas da faculdade, né? As aulas de um curso aí de uma semana, tá? E aí vocês vão poder ter 5 encontros, porque às vezes o que acontece, né? Você vai lá um dia inteiro, cansada, acontece alguma coisa, não dormiu bem, não prestou atenção no início da manhã, daqui a pouco à tarde já é a emenda do que tá acontecendo de manhã e você fica perdida ali. Eu sei como que é, eu sei como funciona, né? Eu sei como funciona. Então, o que eu quis trazer pra vocês? 5 dias das 19 às 22 horas. Se você conhece alguém que gostaria de se aprofundar nesse assunto, encaminhe um link para essa pessoa, porque ela pode realmente, às vezes é o start que a pessoa tem, sabe? Para a própria carreira, para se preparar para essa carreira
de genética e de epigenética. A gente vai focar bastante em epigenética, sem deixar a genética de lado, que não tem como, né? Mas explicar realmente como nós podemos fazer para trabalhar com a prática clínica, para trabalhar com excelência, trabalhar com ciência, né? Pelo amor de Deus, trabalhar com ciência dentro dessa perspectiva da epigenética. E lembrar a todos que sem esse conhecimento a gente não consegue evoluir, né? Sem esse conhecimento das ciências ômicas, a gente não consegue evoluir. Então, o próximo passo realmente é ter esse conhecimento da nutriepigenética. Se você tem interesse, venha fazer parte dessa imersão. Eu estarei esperando vocês. Se você conhece alguém que gostaria de participar, encaminha o link aí. Pede para falar comigo no direct, porque vai ser muito bom, tá? Dúvidas, me chamem no direct também. Todos os temas estão na página, vocês podem ver os temas, são 15 horas de certificado. É isso aí, 15 horas de certificado, 6 meses de acesso, tá? E aí nós teremos 4 encontros comigo e um com a professora Derusa, tá bom? Tudo isso, gente, tudo isso que eu tô falando aqui, né, a gente consegue conversar lá, a gente consegue tirar essas dúvidas lá. A gente já falou aqui sobre artrite reumatoide, tô preparando também uma série de lives aqui pra gente falar sobre temas bem pontuais, mas que, assim, temas que são bem relevantes na nossa prática clínica, temas que muitas vezes nós temos ali como a base, né? Então, tudo isso para trazer mais informações para vocês, tá certo? Oi Maria, boa noite, muito boa noite. As meninas já querem sorteio. Eu não vou sortear nada hoje. Ah, tem sorteio só lá no domingo, a gente tem um sorteio, tá? Então preparem-se que domingo vai ter sorteio. A Márcia vai ganhar esse domingo, que a Márcia já não ganhou 2 domingos, eu tô um pouco preocupada, né? Certo, gente? Muito bem, muito obrigada. Olha, vocês conseguiram observar como é muito além, né? Como é muito além. Então, é um conhecimento que vocês podem ter, vocês podem ampliar essa visão de vocês podem com certeza aplicar e ajudar muitos pacientes. Muitos, muitos, muitos pacientes. É isso que eu desejo pra você. Você que é nutri, que é profissional que tá passando por aqui, esse é o meu desejo pra você, que você possa multiplicar esse conhecimento e possa praticar muito na vida dos seus pacientes, ajudar muitas pessoas. E você que é paciente, procure um nutricionista, um médico que seja qualificado nesses assuntos, tá? Não procura qualquer um, não. Certo, minha gente? Muito bom tê-los aqui. É isso aí. Ó, preparem-se porque domingo tem live, semana que vem tem lives também. E agora, muitas lives por aí. Pipeliners, discussão de caso clínico amanhã e sábado aulão de metabolômica, hein? Olha só, sumatou a aula. Beijo grande pra vocês, ninguém tá sabendo. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Obrigada, tchau, tchau.